Olá, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Semana que vem nós iremos começar a nossa atividade, né? A trilha, então vamos estudar para obter um excelente resultado, ok? Vamos lá? Então nós temos aqui um texto, né? De Pedro Bandeira. Então vamos lá, acompanhem no livro de vocês. Pedro Bandeira lança o livro A Flecha Traiçoeira em março. A obra trata da questão da tolerância com a história de Aramirim e Iraré. O escritor Pedro Bandeira lança em março, mês no qual faz aniversário, o livro A Flecha Traiçoeira. A nova obra infantil do autor aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios. Aramirim e Iraré, os personagens descritos como espertos e valentes, nasceram em tribos inimigas. Um dia, os dois se encontraram à beira de um rio. As ilustrações de A Flecha Traiçoeira foram criadas por Rogério Borges. A obra faz parte da coleção Pequenos e Sábios, da qual já fazem parte 12 livros de Pedro Bandeira. Em 2016, 8 livros dele foram relançados pela editora Moderna, com revisão do autor, desde a estreia com o dinossauro que fazia uau uau, em 1983. Ele já lançou mais de 100 títulos. Juntos, eles alcançaram a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. E aqui nós temos o suporte, né? Pedro Bandeira lança o livro A Flecha Traiçoeira em março, 6 de março de 2017, o qual sempre nós falamos que é importante que nós lemos o texto desde o título até o suporte, né? Que é onde nós vamos encontrar muitas vezes a resposta para algumas questões. Tudo bem? Esse texto aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os pronomes, né? Ele como elemento de coesão, como nós já estudamos. Então nós estamos fazendo uma revisãozinha para que possamos fazer as atividades da trilha, ok? Então vamos lá. Dê uma paradinha no vídeo, leia o texto, analisa, para que vocês possam resolver as atividades aí. Tudo bem? Então, olha aqui. Como eu falei, né? Nós vamos trabalhar aí os pronomes, ok? Vejamos ali. Qual é o objetivo do texto e onde foi vinculado, né? Então, como nós vimos ali, qual foi o objetivo do texto, né? Vamos ver? Olha, o texto divulga o lançamento do livro A Flecha Traiçoeira, de Pedro Bandeira, e foi vinculado no jornal JC Online, né? Que isso nós encontramos lá no suporte, né? Ao observar as características do texto, é possível afirmar de que se trata de um ou de uma. Nós já estudamos sobre isso, vejamos lá. A. Texto de divulgação científica, notícia, reportagem ou campanha publicitária. Então, como nós vimos, ele se trata de uma notícia, né? A notícia é aquele fato que ele é real, né? E aí nós temos, releia o trecho a seguir e indica qual a função sintática do termo em destaque em que a expressão ele substitui. Então vejamos aqui. Desde a estreia com o dinossauro que fazia uau uau, em 1983, ele já lançou mais de 100 mil títulos. Juntos, eles alcançaram a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. Então, como nós falamos, nós vamos ver aqui o sujeito
com elemento de coesão, eles, né? Então, para que serve o eles aqui? O eles aqui, ele está exercendo a função de quem? Quem que ele substitui? Veja. Lançou mais de 100 títulos. Junto, eles alcançaram a marca de 30 milhões. Eles quem? Tá falando de quem aqui? Tá falando dos títulos, né? Então lá, eles têm a função de sujeito da oração e substitui 100 títulos, né? Então ele substitui o elemento anterior. Leia as frases a seguir e reescreva-as, eliminando a repetição da expressão o livro, a flecha traiçoeira. Então, como nós podemos perceber aqui, olha, o livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. Olha a minha segunda oração dentro deste período. O livro A Flecha Traiçoeira aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Iraré. Então, dentro deste período, nós temos duas orações. Como vocês podem observar, ele repete, olha, no início aqui nós temos a flecha traiçoeira e ela repete na segunda oração, certo? Nós temos que eliminá-la. Então, vamos ver? O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março, olha, a flecha traiçoeira aqui, né, que é o sujeito da minha segunda oração, nós substituímos pelo pronome pessoal ele. Tudo bem? Relendo as frases que você reescreveu na questão anterior, a que conclusão você chegou sobre o emprego do pronome pessoal do caso reto? Então, ali, ele exerceu a função de sujeito da minha oração. Olha, o pronome pessoal substitui, né, e funciona como sujeito da oração. Nas frases a seguir, os pronomes pessoais do caso reto destacados podem ser eliminados. Reescreva-as fazendo os ajustes necessários. Então, nós temos aqui as questões. Os personagens nasceram em tribos inimigas. Um dia eles se encontram à beira de um rio. Então, nós vamos eliminar esse termo que está destacado aqui, olha, eles, né? Vamos ver qual elemento de coesão que nós vamos utilizar. Então, quando eu digo os personagens nasceram em tribos indígenas, nós vamos eliminar isso daqui. Quando nós eliminamos, veja o que acontece. Os personagens nasceram em tribos indígenas e um dia encontra-se à beira de um rio. Então, nós usamos aqui, olha, um elemento de coesão, que é a conjunção aditiva e, lá das orações coordenadas, certo? E o C aqui, olha, ele funciona então como índice de indeterminação do sujeito, ok? Na B, o livro A Flecha Traiçoeira foi ilustrado por Rogério Borges. Ele faz parte da coleção Pequenos Sábios. Então, ele também nós vamos eliminá-lo, usando aí um elemento de coesão. Vamos ver? O livro A Flecha Traiçoeira foi ilustrado por Rogério Borges e faz parte da coleção Pequenos e Sábios. O E aqui, essa conjunção, ele serve para quê? Ele serve para nós adicionarmos mais uma informação à oração anterior, né? Então, é a conjunção aditiva aí. Que função os pronomes eliminados da questão anterior exerciam? Então, aqui, olha, né? Eles exerciam a função de sujeito da minha oração. Olha lá. Considerando as orações, Pedro Bandeira tem 45 anos de carreira. Ele já vendeu mais de 30 milhões de exemplares. Responda às questões a seguir. O pronome ele retoma
que termo? Então, ele aqui, olha, se Pedro Bandeira tem 45 anos de carreira e ele vendeu mais de 30 milhões, então ele aqui está retomando a quem? Está retomando ao Pedro Bandeira. O pronome que substitui o nome Pedro Bandeira exerce a função sintática de... Então, quando nós falamos função sintática, né? Estamos trabalhando lá com sujeito e predicado. Então, aqui ele exerce a função de sujeito da minha oração. O pronome ele concorda em nome que substitui. Então, ele concorda com o quê? Em gênero, número e pessoa com o nome ao qual ele substitui. Então, Pedro Bandeira, substantivo, é masculino singular. Então, ele concordou em gênero, que é masculino e feminino, número é singular e plural, e pessoa, que é a terceira, né? Então, gênero masculino, número singular e pessoa, terceira pessoa do singular. No trecho a seguir, o pronome destacado substitui o sujeito da oração anterior. A que pessoa do discurso ele se refere? O projeto Autores que Faziam História homenageia autores consagrados. Ele contempla a atividade que contam a história desses autores. Então, nós temos o pronome ele, né, que está substituindo a expressão aqui, autores que faziam a história, né? Então, ele está na terceira pessoa do singular. Aquilo que se fala, terceira pessoa. E aqui nós temos ordem direta e indireta, ao qual nós vimos também. Então, quando que eu tenho minha oração na ordem direta? Quando a minha oração, ela vem com a estrutura sujeito, verbo e complemento verbal. Então, eu uso a minha oração na ordem direta quando eu quero dar mais ênfase ao meu sujeito, né? Então, a ordem direta nós temos aí sujeito, verbo e complemento. Então, vejamos. Observe estas frases e responda as questões propostas. Primeira, devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. Na 2, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata da proteção integral aos direitos das crianças e dos adolescentes. Letra A. Qual das duas frases está na ordem direta? Então, vejamos ali. Devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. Nós temos o verbo aqui, uma locução verbal, que devem combater. Então, não é a primeira, né? Porque ela está começando com o verbo e a ordem direta começa com o sujeito. Portanto, então, é a segunda oração. Ao optar-se pela ordem direta, na frase 1, que ideia recebe mais ênfase? Então, quem está recebendo mais ênfase aí é a locução verbal, deve combater, né? Então, quando nós queremos dar mais ênfase, eu uso a ordem inversa, né? Ou seja, depende do que eu esteja querendo dar mais ênfase. Se é no sujeito, eu inicio, então, sujeito, verbo e complemento. Na C, a frase 1 está na ordem indireta. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? Não, né? Ela não provoca nenhuma alteração. Qual frase se expressa de maneira mais clara e por quê? Então, nós temos a ordem direta, por quê? Ao nós olharmos para ela, nós já conseguimos localizar o meu sujeito, fica mais fácil para o nosso entendimento, né? Então, o meu texto, quando eu estou fazendo uma interpretação de texto também, né? Quando o autor ele usa a ordem direta, fica mais fácil para que nós possamos entender. E, por hoje, paramos por aí. Bom final de semana, faça a revisão nas atividades para a trilha, ok? Tchau, tchau e até a próxima.